Pai do Senhor, irmãos, nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de estar aqui. É um prazer muito grande, né? É sempre bom estar aqui com os irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Livro do profeta Isaías, no capítulo 6, verso 1, que diz assim: E no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Pode se assentar. Queridos, pode tomar os seus assentos. E é somente essa parte que nós pegamos como base, porque quando o irmão Julismar fez contato comigo, se eu pudesse estar aqui hoje, falei amém. E aí eu pedi a Deus uma palavra. E aí eu comecei a ser incomodado por isso, por esse texto que nós lemos, mas não por toda a consequência do texto, porque aqui provavelmente você já ouviu pregações e mais pregações. Você já leu esse texto e releu, e vai falar muitas coisas, mas somente essa parte que a gente leu: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E somente isso é que Deus vem trabalhando ao meu coração, para que nós possamos entender a passagem que o profeta relata, o que ele escreve aqui. Por que marcar a vida de Uzias? Era o início do seu ministério. No tal ano, eu vi o Senhor. Olha, num dia assim eu vi o Senhor. Olha, no setembro, sei lá o que, eu vi o Senhor. Não, Isaías faz questão de marcar um tempo a respeito de um rei. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E aí a gente vai compreender quem foi Uzias. Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Que o ato de ver ao Senhor quando o rei morre está falando alguma coisa muito profunda conosco. E nós vamos descobrir quem é Uzias. O profeta Isaías, ele profetizou no período de 4 reis, né? E sendo o primeiro, justamente o rei Uzias. E Uzias, ele ascende ao trono ainda com 16 anos, que é o que está lá no versículo 1 do capítulo 26, diz assim: Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias seu pai. Este edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Ou seja, o pai de Uzias morreu, ele ascendeu ao trono, e ali ele começa um grande trabalho. E nós vamos decorrer sobre esse capítulo 26, não somente pela importância da idade desse moço, ainda muito jovem, mas o que ele decidiu fazer para que tivesse sucesso em seu ministério, para que tivesse sucesso na sua caminhada, no seu reinado. E diz assim no versículo 3: E era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Então a gente vê que o reinado de Uzias foi um reinado longo, 52 anos reinando, é uma vida, né? Muitos não chegam a esse período. O versículo 5 diz assim: Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e no dia que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Aqui está o grande segredo de Uzias.
de um reinado longínquo e de um reinado abençoado. Ele inicia o seu reinado ouvindo o conselho de um homem chamado Zacarias, que provavelmente poderia ser um profeta, um sacerdote, um conselheiro do rei. E esse homem tinha uma vida pautada em servir ao Senhor, pautada no ministério, pautada em agradar a Deus. Então a vida de Zacarias logo se torna um exemplo para a vida de Uzias. E a partir de Zacarias, junto com o Uzias, começa a servir a Deus por causa de Zacarias. Então o sucesso do ministério está que ele achou alguém com sábios conselhos, conselheiros bons, que o colocou no caminho da prosperidade e da graça. Meus amados irmãos, o nosso tempo é um tempo de muitos conselhos. É um tempo que as pessoas têm informação para tudo. Fala-se de tudo, se descobre tudo, e muitas das vezes nem tudo é bom. Muitas das vezes nem todos os conselhos são bons. Muitas das vezes nem todas as descobertas são boas. Está diante de Deus com o coração disposto a servi-lo. Necessariamente nós precisamos nos ajuntar com pessoas que de fato servem ao Senhor, de fato temem ao Senhor, de fato obedecem ao Senhor. Porque enquanto nós andarmos nesse caminho de servir ao Senhor, de agradar ao Senhor, logo nós teremos um caminho de bênção, uma vida abençoada, uma família abençoada, uma igreja abençoada, uma comunidade abençoada. Ou seja, apenas pela decisão de servir ao Senhor. Talvez Zacarias não sabia disso. E Uzias, ele vai nesse empenho, de seguir. E aí, o ato de servir ao Senhor, Deus começa a abrir portas para você. Deus começa a fazer coisas grandes na vida dele. Vamos andar aqui. Versículo 6. Porque saiu e guerreou com os filisteus, e quebrou o muro de Gate e de Jabiné, e o muro de Asdote, e edificou cidades em Asdote e entre os filisteus. Ou seja, o ato dele servir ao Senhor, Deus ele não apenas abençoa como consegue, e faz ele agora se tornar um homem guerreiro que vence guerras. Talvez nem seja com o melhor exército, mas o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o Jeová Jireh, o nosso Deus dos exércitos, é aquele que dava a vitória a Uzias, porque ele decidiu ter o seu coração entregue ao Senhor. Versículo 7, Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Jurbaal e contra os meunitas. Ou seja, Deus estava com ele. Andar com Deus é certeza de vitória e certeza de prosperidade. É certeza que, por mais que as adversidades venham, o Senhor nos faz prosperar sobre isso. Vamos continuar. Versículo 9. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muitos gados, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e viandeiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo de agricultores. Ou seja, ele começa a mexer na infraestrutura de Judá. Em terra seca, quem tem água é rico. No deserto, quem tem água tem tudo, Então Deus começa a capacitá-lo estrategicamente. E aí ele cava esses poços, ele começa a investir em seus exércitos e vai caminhando. Versículo 10, também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muitos gados, tanto dos vales como nas campinas. Vamos versículo 11, tinha também Uzias
um exército de homens destros nas armas que saíam à guerra, em tropas. Segundo o número da lista, feita por mão de Jeiel, chanceler, Maceias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes dos reis. E ele vai avançando. Todo o número de chefes dos pais, varões valentes, era de 12.600. E debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que trazia a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E prosperou-lhe Uzias para todo o exército, escudo e lanças e capacetes e couraça e arcos e até fundas para atirar pedras. Ele fez um monte de coisa. Esse homem começa a ficar poderoso. E eu achei muito interessante aqui que no versículo 15 diz assim: também fez Jerusalém máquinas de invenções de engenheiros. Ou seja, não sei quantos mil anos, né? Antes de Cristo, já tinha invenções de engenheiro que era para lançar pedras e lançar flechas, ou seja, não era somente ir para a guerra com espadas. Agora de longe eles poderiam alcançar o seu alvo. E ali vai. Só que existe um problema na vida de Uzias. É que quando as bênçãos começam a aparecer, quando o caminho vai se abrindo, tudo que ele põe a mão, as coisas vai acontecendo. E isso é defeito de todo homem. É quando o seu coração envaidece. O caminho de início de Uzias é olhar os passos de Zacarias e ver que era um homem temente a Deus e começar a imitar. No versículo 16 vai dizer assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Está vendo, irmãos? Enquanto esse homem, ele estava debaixo da graça, debaixo da potente mão de Deus, debaixo da obediência, o caminho que ele ia seguir era um caminho de vitória, era um caminho onde o Senhor lutava as suas lutas, o Senhor fazia eu prosperar. E aí que nós devemos tomar muito cuidado também, porque esse aqui é um ser humano. O próprio Davi faz isso num dia. O Davi, ele olha assim: conta o povo para mim. Por quê? Porque Davi já tinha vencido muitas guerras, tinha conquistado cidades, tinha feito tudo. Davi tinha conquistado tudo, tinha feito tudo. Ele falou: então conta o povo para mim. E a Bíblia vai dizer que aquilo não foi bem aos olhos do Senhor. E o Senhor pune Davi. Por quê? Porque o seu coração o exaltou. E um coração exaltado é o primeiro passo da queda do homem. Um caminho que não deve ser seguido é um caminho de exaltação do coração, porque a palavra de Deus vai dizer: de tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele tem as saídas da vida. Eu acredito que nesse momento Uzias, em seu coração, já dizia: não é Deus que me ajuda, eu sou bom por natureza. A figura do Uzias agora, e prova que ele ultrapassa um caminho, ele ultrapassa o limite posto por Deus, lá quando ele dá ordem a Moisés sobre o sacerdócio, sobre o incenso, sobre as ofertas no templo, sobre quem iria oferecer. Existia uma linha que limitava todo judeu, porque do templo para dentro quem poderia tomar conta seriam os levitas e os sacerdotes. Agora um homem com um coração exaltado, um homem que em algum momento ele perde a visão de Deus, ele começa a andar em caminhos que Deus não colocou. E olha o que vai acontecer. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, um homem zeloso,
pela obra, sacerdote, dono da casa, que Deus tinha colocado ali. Ele ouviu que Uzias estava lá, o que ele fez? E é fácil você contrapor um rei? Não é fácil nada, porque o rei teria poder para mandar matá-lo, né? E aí ele, com 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra o sacerdote, a lepra lhe saiu à testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. A resposta de Deus foi imediata para um homem que decidiu deixar de temer ao Senhor. Olha o que vai acontecer com Uzias. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo a casa do rei, julgando o povo de terra. Ou seja, ele entra num lugar onde não é para ele estar, ele tenta oferecer um sacrifício que não é para ele oferecer, e na mesma hora Deus o coloca como leproso. Agora imagine um homem de guerra, um homem vencedor, um homem que cavou poços, um homem que tinha uma grande fama. Ele foi abatido a ponto de se colocar num lugar retirado. Talvez muitos até imitavam no início, mas quando viram a sua queda, e o princípio da queda de alguém que está na frente, logo o povo vai se contaminando, vai se perdendo também. O povo vai se perdendo, por quê? Porque aquele que tem que dar o exemplo não dá. Aí quando a gente vai lá para Isaías, e Isaías revela o seguinte: no dia em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Se do período daquela oferta, que não era para ele ser feita, até a sua morte, houve uma degradação total, a ponto de Deus talvez não se comunicar com o povo, e o povo arruinado pelo pecado, o povo perdido. Porque nós voltando lá para Isaías no capítulo 6, e aqui nós vamos continuar. Entendemos a história de Uzias, entendemos que até um certo momento esse homem era um homem que servia a Deus e andava em integridade, porém no momento que ele exaltou o seu coração, ele caiu e assim levou o povo ao pecado. O profeta agora se levanta e Deus dá essa revelação ao profeta, aonde que ele consegue ver ao Senhor, e ele vendo ao Senhor, a palavra vai dizer que o séquito enchia o templo. Ou seja, ele olhava para aquele lugar, ele olhava para aquela visão, ele olhava para Deus e ele via algo sobrenatural, algo estrondoroso, talvez algo que há muito tempo não via, ou talvez nunca tenha visto. E ver ao Senhor, irmãos, é incrível. Que aqui o profeta Isaías, ele não sai pulando, salteando. O profeta Isaías, ele não sai profetizando. A primeira palavra do profeta Isaías é: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito num povo de impuros lábios. A glória de Deus, necessariamente ela vai revelar a nossa dependência do Senhor. Enquanto nós olharmos para a glória do Senhor, enquanto nós estivermos fixados no Senhor Jesus Cristo, enquanto nós estivermos fixados no grande sacrifício do Senhor, daquilo que Ele tem se revelado para nós, nós todos os dias, todas as manhãs, diremos para Ele: ai de mim, que estou perecendo.
Enquanto a glória de Deus estiver ativa no nosso meio, nós nos prostraremos diante do Senhor e dizer o quanto somos dependentes dEle. Porque enquanto nós somos dependentes do Senhor, o Senhor cuida de nós. Vamos continuar lendo, irmãos. Tem pregação melhor que essa, não, né? Só ler a palavra. Versículo 2 do capítulo 6 de Isaías diz assim: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os rostos, com 2 cobria os pés e com 2 voavam, e clamavam um para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha a diferença, irmãos. Aqueles serafins estavam ali voando diante de Deus dia após dia e noite, e eles faziam apenas uma coisa: em reverência ao Senhor, eles adoravam a Deus. Em reverência ao Senhor, eles davam glória àquele que é digno de toda a glória. Se compararmos com a vida de Uzias, no primeiro momento que Uzias teve, ele negou o Senhor em seu coração. Porém, os seres angelicais aqui, eles só têm um propósito: adorar a Deus, coberto e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Imagine que visão maravilhosa, que coisa extraordinária, ver a glória de Deus, ver o Senhor perto de nós, aberto. Fala: Senhor, que visão é essa? É tremendo, aleluia. Então no versículo 5, o Isaías ele vai declarar a sua dependência. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. O Isaías não fala assim não, irmão: olha, tem um monte de pecador aqui. Isaías não fala assim: essa terra está contaminada. Não, a primeira coisa que Isaías faz é o que Paulo indica à igreja de Coríntios no capítulo 11: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios capítulo 11. Isaías está fazendo isso no capítulo 6. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas no versículo 6 vem o socorro do Senhor. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Isaías não estava sendo demagogo: ai de mim, não. Isaías estava sendo verdadeiro na sua afirmação. Tanto que o serafim ele vai lá e pega uma tenaz, com a tenaz pega uma brasa e toca os seus lábios e purifica. Meus amados irmãos, enquanto nós estivermos diante do Senhor, dizendo a Ele que Ele é o dono da nossa vida, dizendo a Ele que nós somos carentes, dizendo a Ele que só Ele pode fazer em nossas vidas, pode ter certeza que Deus vai tocar em nossas feridas. Pode ter certeza que Deus vai tocar em nós, nos pontos das nossas dificuldades. Enquanto nós olharmos para Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, o Senhor sabe qual é o seu problema, o Senhor sabe qual é a sua dificuldade, o Senhor é o que sabe o que te limita, e somente Ele tem poder de ir ao mais íntimo. Somente Ele tem poder de ir aonde o médico não pode ir, aonde o psicólogo não pode ir, aonde o pastor não pode ir, aonde nenhum de nós pode ir. Mas o nosso Deus, que é poderoso, que é onisciente, que é onipresente e é onipotente, tem poder de ir aonde ninguém pode ir.
somente Ele. E é isso que o Senhor faz com Isaías. Ele toca os lábios, Ele vai lá e purifica. E se o Senhor purificou, não tem quem diga que não purifica. Queridos, é um tempo de reflexão, e é somente pela palavra. Somente a palavra pode fazer isso. Somente o nosso Deus pode nos fazer andar em um caminho de vitória. Porque não é ruim, irmãos, vencer batalhas. Não é ruim conquistar coisas. O problema é quando nós esquecemos de Deus diante das vitórias. O problema é quando começa a acontecer muita coisa na nossa vida, né? Acontece isso, aquilo, outro, e a gente vai se ganhando certa fama, aparecendo mais, e começa a ofuscar a glória de Deus. Cadê Deus? Não estou tendo tempo para Deus. Não, porque o meu trabalho está tomando muita conta de mim. Porque a minha escola está tomando muita conta de mim. Está sugando o meu tempo, e tudo vai tomando, né? Tudo vai tomando. E o Senhor vai perguntando: onde eu estou aí? Onde eu estou aí? O Senhor nos chama a voltar aos primeiros caminhos. O Senhor nos convida a voltar à fileira de saber que quem fazia a gente vencer aquela prova era Deus. Quem abria aquela porta era Deus. Quem fez a gente chegar a um cargo melhor, ser consagrado, foi Deus. Quem fez nós e movimentar a nossa vida foi Deus. E o Senhor ainda continua sendo Deus, independente do que é aquilo que a gente faz. Mesmo que nós venhamos esquecer dele, Ele continua sendo Deus. E no momento, você vai voltar e dar glória a Ele. Porque por mais que o homem acha que pode alguma coisa, Deus pode todas as coisas. No dia que Nabucodonosor achou que ele tinha todo o reinado, o Senhor dá um sonho a ele e fala: olha, vai cair chuva, porque eles cortaram uma árvore muito grande e todo mundo estava debaixo. Aí chama o Daniel, fala: Daniel, o que é isso? Aí Daniel: rei, tu é rei de reis, tu és essa árvore, mas você cresceu demais. Você vai ser cortado, vai ser posto no campo, o orvalho vai cair sobre você, vai te nascer pena como se fosse de um animal, mas o seu reino não vai ser tirado. Aí quando Daniel termina de entregar a profecia, ele fala assim: entrega o seu coração ao Senhor, rei, se derrama diante do Senhor, se arrepende. Mas não, ele foi lá e ficou um período, porque num certo momento Nabucodonosor tinha o seu coração envaidecido. Aí quando ele estava lá no pasto, comendo capim, igual um animal, ele lembrou daquela palavra, e aí ele deu glória a Deus, e aí ele foi posto novamente ao trono. Meus amados, reis passam, reinos passam, mas o Senhor, Ele persiste, insiste, e Ele vai continuar, porque Ele é. O Senhor não vai ser, Ele é. Ele é o verbo. Ele não vai acontecer, Ele já fez acontecer. É por Ele que acontece tudo. Então, por mais que o homem em algum momento acha que é alguma coisa, o Senhor, Ele não se move do seu trono, porque Ele é. Ele não foi posto ali, Ele é aquilo. Independente da circunstância, Ele vai continuar sendo. E pode ser que o homem ande para um lado e para o outro, mas no momento certo Ele vai voltar e vai dar glória a Deus. Porque o Senhor diz: somente ao Senhor servirá, e somente a Ele adorarás. Somente a Ele adorarás. Queridos, as horas não nos esperam, e essa é a palavra. Eu só vim aqui ler a Bíblia junto com os irmãos, e eu tenho certeza
que não existe pregação melhor do que essa. Porque talvez se eu começasse a falar muita coisa, faltaria alguma coisa. Mas o escritor aos Hebreus vai dizer que a palavra de Deus, ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Porque ela vai na divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então não sou eu, é Deus. E a palavra de Deus para nós é: sigamos num caminho de retidão, num caminho de obediência, num caminho de gratidão. Porque enquanto nós estivermos nesse caminho, o Senhor é por nós, o Senhor é por você, o Senhor é por mim. Mas no dia que nós abandonarmos tudo isso, nós estamos por nossa conta. E se nós quisermos ficar por nossa conta, o Senhor deixa. Mas Ele nunca vai sair do seu trono. Ele nunca vai sair do lugar que a Ele foi posto, aguardando o seu louvor e a sua adoração. Se tem uma coisa que move o coração de Deus, é o nosso louvor e a nossa adoração. Se tem uma coisa que mexe com Deus, é um coração quebrantado. O salmista diz: porque um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Se tem uma coisa que o homem não consegue, irmãos, é ficar longe do Espírito de Deus, é da presença de Deus. Porque o homem mundano que não tem Deus, ele se afoga na bebida, ele se afoga em tantas coisas para suprir algo que somente Deus pode suprir na vida do homem. Porque Deus é suficiente. Aí o salmista vai dizer: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Ou seja, o homem sem o Espírito de Deus é algo vazio. Mas nós cremos que o Espírito de Deus está aqui, e Ele é derramado em nossos corações, Ele é derramado na nossa vida, Ele é derramado na nossa alma. E é por isso que nós estamos alegres. Lutas vêm, batalhas vêm, dificuldades vêm, mas nós triunfaremos com o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Queridos, eu quero agradecer essa oportunidade. Não vou estender mais não. Que Deus abençoe os irmãos, viu? Fique com Deus, e que o Senhor possa derramar mais de sua presença em nossos corações.